Fala meus queridos, tudo bem? Eu sou o professor Nathan e esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos chamadas Refazendo a Prova dos Meus Alunos. Se você tem interesse que eu refaça uma prova sua para a gente revisar algum conceito ou te ajudar a identificar onde foi que você errou, me chama no Instagram, segue lá, @oprofessornathan, e a gente troca uma ideia e eu posso fazer a sua prova. Vamos lá! A prova de hoje é uma prova de Química dos alunos do primeiro ano de uma escola aqui do município. É uma prova que envolveu a separação de misturas e propriedades físicas e químicas da matéria, de uma professora que eu já fui aluno dela, é uma professora excelente, tá bom? As questões que a gente vai ver aqui, elas foram tiradas da prova, mas foram todas reescritas para preservar tanto a identidade da professora quanto do aluno que fez a prova. Então é uma questão que era da Universidade Federal de Uberlândia e foi readaptada pela professora para se encaixar nos conteúdos trabalhados. Vamos comigo! A demanda pelo gás oxigênio aumentou drasticamente em 2020 devido ao alto número de pacientes acometidos pela Covid-19. A produção industrial de oxigênio para uso medicinal deve considerar um altíssimo grau de pureza, motivo pelo qual a indústria química utiliza processos sucessivos de separação de misturas, de modo a retirar toda a porção particulada do ar e promover a separação entre seus componentes principais, nitrogênio, oxigênio e argônio, e aí ele deu para a gente aqui as suas temperaturas de ebulição de cada uma. O processo abaixo ilustra o procedimento industrial de obtenção de oxigênio líquido. Bom, é importante ressaltar que na minha imagem aqui, eu quis colocar a imagem original que trazia o nome de cada processo, mas a professora bem identificou lá pelas letras, né? O processo A, processo B, processo C, D, E, F, G e H. E esses processos vão ser interessantes porque eles vão ser citados nas alternativas. Vamos então para a continuação da questão. Pela análise do processo industrial acima e utilizando seus conhecimentos químicos, responda as questões abaixo. Dados ponto de fusão e ebulição a 1 atm dos principais componentes do ar: nitrogênio, oxigênio e argônio. Letra A. Qual o nome do processo de separação realizado na etapa A e qual o princípio de separação utilizado nessa técnica? Bom, a etapa A, como a gente bem vê aqui, utiliza um filtro e um compressor de ar. Então, a etapa, o nome do processo de separação é justamente a filtração. Por que a filtração? Repara que o texto ele já nos dá uma dica. Ele fala aqui, de modo a retirar toda a porção particulada do ar e promover a separação entre seus principais componentes. Então, retirar a porção particulada. O ar, quando ele vem, ele tem poeira no ar, ele tem partículas suspensas, partículas sólidas. E a filtração, ele vai então conseguir separar essa mistura heterogênea do ar e essas partículas sólidas. Então, vamos responder a pergunta. Qual o nome do processo? É a filtração. E qual o princípio de separação utilizado nessa técnica? Separar as partículas sólidas em suspensão no ar pelo tamanho, pelo seu diâmetro das partículas, onde o ar passaria por ali, enquanto as partículas sólidas ficariam retidas no filtro. Letra B. A principal etapa de separação dos componentes do ar atmosférico descritos no enunciado é a destilação, designada na figura acima como etapa E. Essa destilação é simples ou fracionada? Justifique. Vamos na etapa E. A nossa etapa E é o separador de componentes do ar. Na etapa E vai ocorrer uma destilação. Perceba que na destilação a gente alcança as temperaturas de ebulição de cada um dos componentes separadamente, para que primeiro um entre em ebulição, depois o outro entre em ebulição e depois o terceiro, para que a gente consiga retirar todos eles separadamente. Destilação simples ou fracionada, qual a diferença entre elas? Na destilação simples, a temperatura ela não é controlada, porque não tem essa necessidade de rigor de temperatura durante o processo de destilação. Enquanto na destilação fracionada, essa temperatura vai ser controlada a ponto de que a gente consiga separar e não alcançar essas temperaturas de ebulição. Veja que nos dados as temperaturas de ebulição são muito próximas umas das outras. Olha só, o N2 com a menor delas, a 196, e menos de 10 graus depois a gente já tem aqui o argônio e depois o O2. Então essas temperaturas estão muito próximas umas das outras. Então seria uma destilação fracionada porque nós temos temperaturas de ebulição muito próximas umas das outras. Na letra C, ela também vai perguntar sobre o que aconteceu na etapa E. Descreva o passo a passo do processo realizado na etapa E, identificando a ordem que cada componente do ar
será retirado da mistura. Bom, numa destilação fracionada, nós vamos alcançar aquelas temperaturas a ponto de que aqueles gases aqueles líquidos se tornem gases, para depois então a gente conseguir retirar da mistura no seu estado liquefeito, né, depois de ser novamente condensado. Mas pensa bem que durante o nosso processo aqui, antes de chegar no separador, a gente passa por um pressurizador. E um gás, quando ele é pressurizado, ele é comprimido, ele vai se tornar líquido. Então existem duas maneiras de a gente alterar o estado físico de uma substância. Seja alterando a sua temperatura, alcançando então as suas temperaturas de mudança de estado físico, ou alterando a sua pressão. E neste caso, por ter um pressurizador antes, esse gás pressurizado ele torna-se líquido. Então a gente tem ali aquela mistura de ar atmosférico liquefeito, por conta do pressurizador. Então, o que vai acontecer agora é que, nesse separador de componentes, nós vamos alcançar as temperaturas de ebulição, mas não necessariamente essas temperaturas aqui, porque como ele está pressionado, as temperaturas vão ter uma variação, né? No seu diagrama de fase, diagrama de estado físico, isso aqui vai mudar esse ponto de ebulição. Mas, de qualquer forma, o primeiro gás a ser alcançado o seu ponto de ebulição vai ser o N2. Então nós vamos aumentando aquela temperatura que estava negativa e todos os três ali estavam liquefeitos. Quando ele chega no primeiro ponto, o ponto mais baixo de temperatura, que é o menos 196 graus Celsius, o N2 então vai se gaseificar, né, vai se tornar gasoso, e aí ele sai pelo meu destilador, que é condensado e retirado. Depois, aumentando um pouquinho mais a temperatura, a gente chega à temperatura do argônio, a temperatura de ebulição do argônio de menos 186 graus Celsius. E depois, por último, a do oxigênio. Então, já respondendo a letra C, a ordem de cada componente será retirado. Primeiro nós teremos o N2, em sequência nós teremos o argônio, e em sequência nós teremos o O2. Esse será o passo a passo, onde vamos alcançar lentamente cada um dos pontos de ebulição de cada um dos componentes da mistura. Na número 4, ele quer saber nas temperaturas de menos 200 graus Celsius e menos 100 graus Celsius e pressão de 1 atm, quais os estados físicos de cada componente. Bom, o que eu recomendo para fazer esse tipo de questão é a gente traçar uma linha, como se fosse uma reta real, né? A gente tem aqui, ó, o menos 200 graus Celsius e o menos 100 graus Celsius. São pontos específicos que a gente quer analisar. Vamos analisar o N2. O N2, a gente quer saber dele em qual estado ele vai estar em cada uma dessas situações. O N2 ele tem aqui a sua temperatura de fusão a menos 210 e a sua temperatura de ebulição a menos 196. Vamos registrar essas temperaturas aqui na nossa linha real. O menos 210 certamente vai estar aqui embaixo. E o menos 196, ele vai estar aqui, ó, entre os dois. Menos 196 graus Celsius. Então, na reta real do N2, a gente consegue perceber que a menos 200 graus Celsius, ele está entre o seu ponto de fusão e entre o ponto de ebulição. O que acontece nesse intervalo aí é que ele está no seu estado líquido. E a 100 graus Celsius, onde ele já ultrapassou o seu ponto de ebulição, ele vai estar então no estado gasoso. Então, na primeira coluna do N2, a gente vai colocar aqui, ó, líquido e gasoso. O O2, a gente vai fazer a mesma coisa. Então, vamos desenhar aqui uma reta real. Deixa eu pegar o azul clarinho. A gente pega e faz uma reta real do O2. Os pontos de fusão e ebulição do O2 são, respectivamente, menos 218,8 graus Celsius e menos 183 graus Celsius. As temperaturas que nós estamos analisando aqui são as temperaturas de menos 200 graus Celsius, que vai estar aqui entre eles, menos 200 graus Celsius, e a temperatura de menos 100 graus Celsius, que vai estar depois do menos 183. Também aqui, o nosso O2 ele vai estar nos 200 graus Celsius no seu estado líquido, porque ele está entre os dois pontos, líquido, e acima de 183 no seu estado gasoso, a menos 100 graus Celsius. Então vai ser líquido e gasoso, respectivamente. Vamos então para a terceira reta real aqui, que a gente vai fazer o estudo dela agora. Nós temos o argônio, e os seus pontos de fusão e ebulição são, respectivamente, menos 189,4 graus Celsius e menos 186 graus Celsius. Repare que são pontos bem próximos uns dos outros. O menos 200 graus Celsius, ele está aqui, ó, abaixo do seu ponto de fusão, que é o menos 200 graus Celsius. Abaixo do ponto de fusão, ele vai estar no seu estado sólido.
Então a gente já sabe que o argônio a 200 graus Celsius está no sólido. E o 100, ele está aqui, ó, acima da reta real, à minha direita do meu ponto de ebulição. Então nós temos o argônio respectivamente no estado sólido e depois no estado gasoso. Então nós temos respectivamente ele no estado sólido e no estado gasoso. Ok? Respondemos a letra D. Vamos para a letra E. O gráfico abaixo representa uma curva de resfriamento ou de aquecimento. A qual substância ele se refere? Justifique suas respostas. Eu trouxe a imagem da própria prova, tá bom? Do gráfico. E repare que aqui é um gráfico que, com o passar do tempo, a minha temperatura vai diminuindo. Se com o passar do tempo a temperatura diminui, esse é um gráfico, uma curva de resfriamento. Necessariamente uma curva de resfriamento. A qual substância ela se refere? Repare que nós temos aqui, no nosso gráfico, pontos em que a temperatura permanece constante. Esses pontos são os pontos de mudança de estado físico, que vão acontecer quando ele estiver passando do estado sólido, com maior temperatura, do estado gasoso para o estado líquido, e do estado líquido, então, para o estado sólido. E esses pontos são exatamente o meu ponto de ebulição a menos 183 graus Celsius, que nesse caso vai ser o ponto de condensação, que ele está passando do gasoso para o líquido, e o meu ponto de solidificação, passando do líquido para o sólido a menos 218. E são exatamente os números do oxigênio. Então, a qual substância ela se refere? Ela se refere ao oxigênio, porque os pontos de ebulição, que nesse caso vão ser o de condensação e o de solidificação presentes no meu gráfico abaixo, são exatamente os pontos de fusão e ebulição do oxigênio. Essa é a justificativa. E a letra F, após a destilação, etapa E, observe que o oxigênio obtido se encontra no estado gasoso, etapa E. Enquanto o oxigênio comercializado é transportado no estado líquido. Como e por que essa conversão é realizada? Vamos voltar lá no nosso diagrama inicial, lá no enunciado do exercício. Repara que aqui no enunciado do exercício, a gente tem aqui, ó, receptor de gás O2, depois nós temos um compressor e, por fim, um recipiente com O2 líquido. Por que, então, que o oxigênio vai ser comprimido para guardar no estado líquido? Pensa bem, um gás, quando ele é comprimido, as suas moléculas vão se aproximar a ponto de eles se condensarem e transformarem em líquido. E, obviamente, com essas moléculas mais próximas, o volume ocupado vai ser menor. Se você pegar um botijão de gás, o gás de cozinha mesmo, quando a gente compra, e balançar o botijão, você vai perceber que parece ter um líquido dentro. É o próprio gás de cozinha, a altíssimas pressões ali dentro, e onde ele vai passar do seu estado gasoso para o estado líquido, por conta dessa pressurização. Qual que é a vantagem disso? A gente consegue ter uma maior quantidade de gás num espaço menor. Então, o transporte se torna mais fácil e ele é mais rentável, é mais fácil, eu consigo estocar isso mais facilmente. Então, por que o O2 ele é comercializado no estado líquido? Porque você vai conseguir comprar uma quantidade maior num volume menor. E de acordo com que você for usando aquele gás ali dentro, né, aquela pressão vai se desfazendo e aquele líquido vai novamente tornando-se gás. Afinal, a temperatura ambiente, o oxigênio, ele é gasoso. Então aquele líquido vai se tornando gás com a diminuição da pressão e por isso que o oxigênio vai ser comercializado no estado líquido, porque é mais rentável e mais fácil de armazenar. Essa seria a resposta da letra F, então. Então, ó, como e por que essa conversão é realizada? Ela é realizada através de um pressurizador. Com o aumento da pressão, a gente consegue transformar um gás em líquido, né? Mudar o seu estado físico. E por que essa conversão é realizada? Ela é realizada porque assim vai ser mais rentável a venda, né? Você vai conseguir armazenar uma quantidade maior em um volume menor, sendo assim mais econômico. E é isso, chegamos ao fim da correção.